A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero liberar uma palavra de bênção para o seu coração. Hoje eu quero fazer uma reflexão que é extraída desse livro aqui, Minuto com Deus. Esse foi o primeiro livro que eu lancei e ele ainda está disponível no site da editora UP Books. E lá também você pode encontrar os meus outros livros. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, para a gente poder interagir aqui, porque isso nos ajuda. Eu peço que você escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Amém? Coloque o seu pedido de oração. E eu vou sugerir uma frase aqui que está dentro do tema que eu vou propor hoje, que é a seguinte: escreva assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Escreva isso: tem misericórdia de mim, Senhor. Como uma oração. Escreva isso como uma oração sincera diante de Deus, porque todos nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Hoje eu quero refletir em um trecho do Salmo 51. Eu não vou ler ele todo, apenas uma parte. Salmo 51. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, no momento em que Davi foi repreendido por um profeta chamado Natã. Davi havia cometido o pecado de adultério e de assassinato. E Davi achava que estava tudo oculto, que ninguém sabia de nada. Mas Deus sabia. E como Deus tinha um propósito na vida de Davi, Deus levou uma pessoa até Davi para repreendê-lo. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Deus vai fazer de tudo para que nós abandonemos o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida santa. E às vezes Deus vai levar pessoas até você para te alertar. Deus vai fazer com que você ouça uma mensagem. E talvez algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam ser alertadas pelo Espírito Santo. Deus vai agir de alguma maneira para que você se conscientize do seu pecado e para que você abandone o pecado. Por quê? Porque Deus é um Deus que gosta de punir, que gosta de vingar, que gosta de jogar o pecado na nossa cara? Não, muito pelo contrário. É porque Deus é um Deus de amor, como Davi disse aqui, é um Deus de compaixão, é um Deus que age segundo a misericórdia dele. Por isso que ele nos alerta em relação ao pecado, ao perigo do pecado. E Deus, então, fala com Davi. E no momento em que Davi é repreendido, no momento em que Davi
se conscientiza do mal que ele havia feito às pessoas ao seu redor, a si mesmo, a sua comunhão com Deus, mas principalmente o mal que ele havia cometido contra Deus. Ele então se arrepende e ele escreve esse salmo maravilhoso que serve como inspiração para nós. Davi havia pecado de várias maneiras, mas ele sabia que o pecado dele havia sido reprovado. Ele sabia que Davi sabia que o pecado dele havia afrontado a santidade de Deus que habitava dentro dele. Por isso que ele fala assim: contra ti eu pequei, contra ti somente eu fiz o que era mal perante os teus olhos. De modo que o Senhor está certo quando me julga, a sua sentença está correta em relação a mim. Só que todos nós somos pecadores. Eu e você estamos sujeitos ao pecado. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a maneira como nós lidamos com o pecado. Então, o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus, porque é assim que a Bíblia se refere a ele, é a maneira como ele lidava com o pecado. Davi reconhece que é pecador. Ele não tenta se justificar diante de Deus. Lembra quando Deus repreendeu Adão no seu pecado? O que Adão fez? Adão poderia ter dito assim: realmente, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu comi do fruto proibido. Mas Adão quis atribuir a culpa pelo seu erro, pelo seu pecado, a outra pessoa. Adão aponta para a mulher e ele fala: a mulher que tu me deste. Ou seja, a minha vida de pecado é culpa dela. E muitas pessoas fazem isso. Quando são repreendidas diante de Deus, quando o pecado delas é descoberto, ao invés delas dizerem: eu pequei, eu errei, a culpa é minha, eu sou um fraco, elas querem atribuir às pessoas: eu pequei por causa do fulano, eu pequei porque aquela pessoa me influenciou, eu pequei por causa de uma circunstância. Muitas pessoas falam assim: porque a carne é fraca. Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E nós não cometemos pecados de forma inocente. Muitas pessoas premeditam o pecado. Davi chegou a essa situação através de uma sequência de atos. Se você ler a história, você vai ver que Davi já tinha várias mulheres. Davi não foi para a guerra. Davi ficou olhando uma mulher nua, uma mulher casada, tomar banho. Então, o pecado na vida dele foi a decorrência de uma série de coisas. Não foi um negócio assim: apareceu uma mulher na frente dele e ele pecou. Não, não foi isso. As coisas foram se desenrolando e Davi, ao invés de dar um basta, Davi, ao invés de matar aquela tentação na sua raiz, ele foi dando vazão aos seus desejos, às suas fantasias, e por fim ele se deitou com aquela mulher, com a mulher que era casada, e mandou matar o marido da mulher. Ele cometeu adultério e assassinato. Então, a palavra de hoje é para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus nos faça enxergar o nosso pecado. Porque muitas vezes as pessoas estão vendo os nossos erros, as nossas falhas, mas nós não conseguimos enxergar. De tão cegos espiritualmente que nós estamos. A cegueira espiritual faz com que a gente comece a achar que algumas atitudes nossas são normais, são aceitáveis. Mas todo mundo faz, todo mundo erra desse jeito. Mas se Deus tem um propósito na sua vida,
Deus quer que você leve uma vida irrepreensível. Apresente-se a Deus como obreiro, como obreira, aprovado, aprovada, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, se a sua vida for um livro e alguém abrir as páginas desse livro, não tem nada ali do qual você tenha que se envergonhar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se essa palavra, de alguma forma, abençoou a sua vida, alertou a sua vida, encaminhe ela para os seus grupos, para os seus contatos. A palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem. Pessoas que pela tua graça e misericórdia foram alcançados por essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Por causa do teu amor, por causa da tua bondade, por causa da tua grande compaixão, apaga as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados. Faça com que dentro do nosso coração nasça o verdadeiro arrependimento. Lava-nos da nossa culpa e nos purifica dos nossos pecados. Diante do Senhor, diante dessa palavra, diante da verdade contida na Bíblia, em Romanos capítulo 3, de que todos pecaram e afastados estão da tua glória, nós reconhecemos as nossas transgressões. Pecamos contra ti somente. Fizemos o que era mal perante os teus olhos. A tua sentença sobre nós é justa. Mas pela tua misericórdia, nos perdoe, porque o preço pelo nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. E nós reconhecemos a tua palavra e decidimos abandonar esse pecado que sempre está diante de nós, que sempre está nos perseguindo. Nos faça fortes, Senhor, para vencer as tentações. A nossa carne é fraca, mas o teu Espírito habita em nós. E nós não somos dominados mais pela nossa carne, pelos nossos impulsos, mas somos controlados pelo teu Espírito Santo. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.